meus alunos confeiteiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Bolos da Vovó. Vamos aprender nessa aula um delicioso bolo de leite ninho. Nós faremos a massa utilizando leite ninho e também faremos uma deliciosa cobertura. Vamos aos ingredientes? E para o nosso bolo de leite ninho nós vamos utilizar 3 ovos, 1,5 xícaras de leite, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de leite em pó, e 1 colher de sopa de fermento em pó. Bom, pessoal, para a gente fazer esse bolo de leite ninho é bem fácil, bem tranquilo. Nós vamos colocar aqui no liquidificador os ingredientes e assim, só uma informação bem importante. Aqui eu estou utilizando 1,5 xícara de leite, porém você pode utilizar água se você preferir. Eu prefiro leite, porque aí sobressai um pouquinho mais o gostinho do leite em pó. Se a gente utilizar água, a gente vai basicamente apenas diluir o nosso leite em pó e ele vai virar só um leite comum. Então, a gente utilizando leite vai ter um sabor um pouco mais intenso. A gente quer que essa massa fique com aroma de leite mesmo, para que a gente possa fazer aquela cobertura deliciosa, para que se vocês quiserem fazer um bolo vulcão, por exemplo, fica bem legal. Muita gente faz com a massa normal, a massa tradicional, e coloca o leite em pó só na cobertura. Porém, aqui nós utilizaremos na massa também, tá bom? Então, nós vamos bater os ovos, o leite, o açúcar e a manteiga. Então, nós vamos bater primeiro esses 4 ingredientes até ficar bem homogêneo e depois nós vamos misturando os demais. Agora, nós vamos colocando o leite em pó e a nossa farinha de trigo aos poucos, tá? Quando fica um pouquinho difícil de bater, eu dou uma pulsadinha no liquidificador para ficar um pouco mais fácil. Eu terminei aqui de colocar o leite em pó. E vou colocar o restante da farinha. Certo, agora eu vou colocar o fermento apenas para misturar, tá? Prontinho. Aqui eu vou misturar essa parte de cima que ficou com um pouquinho de farinha aqui grudado na lateral do liquidificador. E está pronta a nossa massa. Essa é a textura da massa. Aqui nós colocamos numa assadeira untada e enfarinhada, levamos para o forno e assim que estiver pronto eu mostro para vocês.
Bom, pessoal, voltamos com o nosso bolinho de leite ninho já pronto. Olha só, é um bolo muito fofinho, um cheirinho delicioso. Tenho certeza que vocês vão adorar. E acho que, assim, é um toque super especial. A gente faz o bolo de leite ninho, mas não é só a cobertura de leite ninho. É o bolo mesmo, então isso é bem legal. Então, eu já tenho aqui a calda. Essa calda vocês aprendem na nossa sugestão de cobertura, tá? Ela ainda tá quentinha pra gente poder utilizar. Tenho aqui um pouquinho do leite ninho, que a gente vai polvilhar por cima. Nutella, que a gente vai utilizar, vai aplicar com um saquinho de confeitar. Aqui na manga eu coloquei um adaptador, porque aí nós podemos utilizar 2 bicos diferentes sem precisar ficar mudando de saquinho. Então, a gente vai utilizar aqui um perlê, que esse daqui é o perlê número 3 da Celebrate. Eu vou colocar ele aqui, que é o primeiro bico que nós vamos utilizar. E depois nós vamos utilizar o pitanga. Esse é o 35 da Wilton, para a gente fazer alguns detalhes em cima do nosso bolo. Esse é o bolo que com certeza é um dos que vocês vão vender bastante, está super na moda e é o que vocês vão cobrar também mais caro, porque vocês estão utilizando os produtos mais caros, né? Então, primeira coisa, nós vamos vir aqui e colocar a nossa calda de leite ninho nos nossos bolos. Eu, particularmente, como eu já expliquei, não gosto muito daqueles bolos vulcões. Acho que é cobertura exagerada, é muita coisa, mas tem muito cliente que gosta, muito cliente que quer e a gente não trabalha para nós, tá? Nós trabalhamos para o nosso cliente. Então, se o cliente pedir, é claro que a gente vai fazer. Essa calda aqui é ótima para isso. Então, olha só, nosso bolo aqui já tá com bastante calda, mas aqui nós não preenchemos o fundo, então ele não é um bolo vulcão, mas ele tem bastante calda. Nossa calda pega o bolo todo. O nosso leite em pó, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui cuidadosamente na peneira e vamos peneirar sobre o bolo, para ficar um acabamento bem delicado. Prontinho. Fizemos aqui o acabamento. Deixa eu lavar minha mãozinha. Nós fizemos aqui o acabamento. A gente vai agora com a Nutella. Vou abrir bem aqui a nossa manga de confeitar. E aí a gente coloca a Nutella. A Nutella, se você não quiser utilizar ela assim, do jeito que tá, você pode fazer uma ganache de Nutella. Você pode adicionar um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de glucose de milho para manter a consistência. E você vai ter uma cobertura um pouco mais lisa, um pouco menos grossa, né? A Nutella é bem grossinha. E aí, vocês vão fazer render um pouco mais. Então, aqui, eu só vou dar uma riscada no nosso bolo, com o nosso bico perlê. Vamos ter que fazer um pouquinho de força, né? Porque esse bico, ele é bem fininho e a nossa Nutella é grossinha. Então, aqui eu só dou uma riscadinha. Então, vamos pro outro.
Lembrando que a pressão é na mão de cima, essa daqui é só um apoio, tá, gente? Pronto, agora a gente muda o bico. A gente tá usando aqui o perlê, a gente vai passar pro pitanga, não precisamos preocupar com o saquinho, de usar um outro saquinho. E aí a gente vem só fazendo umas decoraçõezinhas aqui, pro nosso bolo ficar mais charmoso ainda. Como tem o nosso leite em pó aqui, a nossa pitanga ela fica meio solta. Então, vou fazer aqui também. E acho que assim tá bom, né, gente? Aqui dá para o cliente ver que tem bastante recheio, bastante cobertura, tem bastante Nutella, né? E aqui nosso bolo está bem cobertinho, bem legal. Olha só. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante. Um super beijo e até a nossa próxima aula.